Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Um grande privilégio é estar na presença de Deus. Muitas pessoas gostariam de estar exatamente no seu lugar, adorando a Deus, mas estão impossibilitadas por alguma razão. Então, que nós sejamos gratos a Deus por termos um local onde nós podemos nos reunir e adorar o nosso Senhor. Nós estamos na série O Ciclo de Juízes e a Esperança do Rei Perfeito. Este é o sermão número 7. Nosso título desta noite é Fé e Obediência. Ok? Juízes capítulo 4, dos versículos 1 ao 16. Juízes 4, dos versículos 1 ao 16. Vamos ler. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros,
e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento em que nós iremos expor a tua palavra. Que o Senhor abençoe a tua igreja e nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos compreender aquilo que o Senhor separou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Veja o seguinte. Algum tempo depois que o Senhor enviou Israel para o exílio por idolatria, o rei Nabucodonosor levantou uma imagem de ouro na Babilônia. Ele ordenou que todos a adorassem, sempre que ouvissem a música definida como sinal. Para os idólatras, essa imagem era apenas um item para a sua coleção. Nada com que se preocupar. Mas para os 3 hebreus que haviam sido arrancados de seus lares como disciplina de Deus pela idolatria de seus pais, a ideia de adorar o falso Deus do rei era abominável. Ao que parece, Sadraque, Mesaque e Abidnego haviam aprendido: não terás outros deuses além de mim. Todos conhecem essa história, não é verdade? É verdade, o rei quis saber, que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Se não adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso se encontra lá em Daniel, capítulo 3, versículos 14 e 15. A situação neste episódio era aterradora. Em vez de se esquentarem de medo, ou se encherem de raiva e culpar os outros, eles simplesmente responderam o seguinte: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Agora, vamos pensar o seguinte: por que a obediência a Deus pareceu tão agradável a esses 3 jovens a ponto de eles se disporem a entrar numa fornalha de fogo ardente? Qual seria a garantia que eles tinham que eles não iriam morrer? Pois é, já responderam. A fé. Então, é impressionante como o Espírito Santo trabalhou neles de modo a terem convicção de que a morte com fé verdadeira era melhor do que uma vida idólatra. Eles preferiam morrer com uma fé genuína ao invés de viverem como idólatras. E isso eles partem de qual pressuposto? Sagradas Escrituras. Eles tinham fé e por isso eles obedeciam a palavra de Deus. Então, nós precisamos levar em consideração a seguinte reflexão: o quanto nós estamos dispostos a viver com uma fé genuína e não se entregar a falsos deuses, a ídolos que este mundo nos proporciona. Como temos aprendido na série de Juízes, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Facilmente nós construímos altares em nossos corações. E muitas vezes não precisamos nem sair de casa para cometer idolatria.
Às vezes a idolatria está no nosso próprio lar. No que assistimos, no que ouvimos, como encaramos as circunstâncias ao nosso redor. A divisão do nosso texto está dividida em 4 partes. Então nós trataremos sobre fé e obediência. Não iremos fugir disso. Então, o primeiro ponto, dos versículos 1 ao 3. A fé que leva à obediência. Versículos 4 ao 7. A fé que leva à obediência na palavra de Deus. Versículos 8 ao 10. A fé que leva à obediência produz autoridade espiritual. Notem a progressão da primeira parte até agora a última parte. A fé que leva à obediência produz o triunfo. Ok? E a nossa palavrinha-chave para as nossas crianças, nossos pequenos, é obedecer. Ok, Martim? Isso aí, atento. Porque, exatamente. Agora, qual a importância dos pequenos obedecerem aos seus pais? Ninguém, Martim, Esther, ama vocês mais do que Deus. Nem os seus próprios pais. Sobretudo, seus pais o amam. E sempre eles vão instruir vocês na verdade. Ao longo da vida, os pequenininhos vão perceber que as amizades vão aumentar o ciclo. E quando você vai saber que alguém te ama de verdade? É quando o seu amiguinho te leva mais próximo de Deus. Quando o seu amiguinho te leva distante de Deus, é porque, na verdade, ele é um falso amiguinho. Mas ele ainda não é o seu inimigo, porque ele é uma criança. Então, na verdade, são vocês pequeninos que estão sendo instruídos pelos seus pais que devem influenciar os seus amiguinhos que não conhecem a verdade. Ok? A nossa afirmação teológica está um pouquinho grande. A fé é um dom gracioso de Deus que nos leva ao discernimento da verdade, por meio da palavra divina. Sendo assim, obedecemos a Deus por meio da fé que Ele mesmo nos concedeu, e temos autoridade espiritual e triunfo nas batalhas pelos méritos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ok? Vamos ao nosso primeiro ponto. Novamente, os versículos 1 ao 3. A fé que leva à obediência. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, a qual então habitava em Harosete-Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. A fé é a base para a obediência a Deus. Quando confiamos em Deus, estamos mais propensos a seguir os seus mandamentos. Neste caso, a desobediência de Israel leva à opressão dos cananeus, mostrando a importância da obediência à palavra de Deus. Então, ao invés de eles estarem aos pés do Senhor, com uma fé autêntica, uma fé genuína, observando os mandamentos do Senhor, eles retrocedem novamente aos ídolos. Então, a ausência da fé
os levam a uma desobediência. E essa desobediência os leva a um castigo. Então, eles retrocederam a um padrão de comportamento. Esse começo destaca a questão espiritual essencialmente não resolvida de Israel. Porque na semana passada, o que nós observamos foi Eude liderando o exército de Israel para um triunfo, para uma vitória. Entretanto, a vitória divina não havia alterado sua tendência profundamente arraigada rumo ao paganismo, expressa em ações consideradas más aos olhos de Deus. E novamente, algo que vem se repetindo e será assim por todo o livro de Juízes, nós notamos a seguinte expressão: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante ao Senhor. E nós já discorremos sobre o que significa fazer aquilo que é mal perante aos olhos de Deus, que seria amar e servir aos ídolos, deuses pífios, deuses inexistentes. Eles passam a servirem aos Baalins. Portanto, eles abandonam a Yahvé, que significa apostasia, o desvio da fé. E eles começam a buscar outros deuses e adorarem a estes deuses, cometendo então a idolatria. Logo, isso requer uma disciplina necessária. Então, como consequência dessa apostasia, mais uma vez Deus entrega-os nas mãos dos inimigos. E neste caso, Deus entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante era Sísera, como nós acabamos de ler. Jabim era o rei de Hazor. E ele liderou uma coalizão contra os israelitas. Agora, retorna um pouquinho lá em Josué, capítulo 11. Os irmãos podem ler depois em casa, dos versículos 1 ao 10, mas vamos ler apenas o versículo 1 e o 10. Josué 11, vejam o versículo 1. Tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Axaf. Aí olha o versículo 10. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Hazor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Hazor dantes era a capital de todos estes reinos. Então, veja uma coisa. Quando essa expressão feriu ocorre na Escritura, é um eufemismo. Ou seja, Josué liderou a morte desses inimigos aqui. Mas então, como que Josué matou Jabim, o rei de Hazor, e agora este mesmo rei está oprimindo Israel? Como assim? Porque, na verdade, este Jabim é um nome hereditário. Quando nós olhamos para o Império Romano, por exemplo, nós vemos várias vezes o César, ou então o Augustus. Na verdade, não são vários imperadores que têm o mesmo nome. É apenas um título honorífico ao imperador. Como neste caso, nós estamos tratando de um outro rei que não é a mesma coisa que Josué estava lidando. Ele está na mesma localização, mas é um outro rei. Ok? E como nos episódios anteriores, a dor da opressão levou os israelitas a clamarem a Yahvé por socorro. E novamente, esse clamor não é um clamor
de arrependimento. É um clamor de desespero, porque eles estão sendo oprimidos. Mas notem que nesta vez, o narrador acrescenta duas frases casuais significativas. A primeira delas é que eles tinham 900 carros de ferro. Quando nós lemos e passamos despercebidos, nós não levamos em consideração o que significa 900 carros de ferro. Mas é como se fosse o exército dos Estados Unidos da América contra a Palestina. É estratosfericamente superior. Então, os israelitas, quando observam aquilo ali, eles ficam morrendo de medo. Eles têm 900 carros de ferro. Talvez o autor ele possa estar utilizando um certo exagero para mostrar o tamanho do poder deste exército. Mas ainda que ele esteja exagerando, ele quer enfatizar a grandeza e o poder deste exército. A segunda frase é que ao invés de 18 anos, como eles haviam sido oprimidos no sermão passado, agora eles estão sendo oprimidos por 20 anos. Notem que a opressão ela vai aumentando. Cada vez que eles vão retrocedendo, Deus vai punindo cada vez mais o seu povo. Agora, o que isso revela para nós? Qual a importância de nós refletirmos sobre esses 3 versículos? E a primeira pergunta que nós devemos responder é o seguinte: do que adianta clamar a Deus no desespero, se no prazer entregamos nossas vidas ou nossas almas ao diabo? Porque quando as coisas apertam, fazemos jejuns, levantamos de madrugada, ficamos até mais fortes, né? Queremos orar cada vez mais tempo. Mas quando a situação está mais tranquila, nós não temos esse fervor. Pelo contrário, deixamos nos envolver as armadilhas do diabo. Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: nada é melhor que conhecer a Deus. Não há prazer maior que adorá-lo. Nada é mais doce que seu amor. Minha felicidade está somente nele. Por que o povo de Israel cometia idolatria? Por que eles abandonavam tão facilmente a Yahvé? Porque, na verdade, eles estavam procurando felicidades em deuses pífios, inexistentes. Isso é tão verdade para nós, quando nós procuramos buscar qualquer tipo de alegria fora de Cristo. Quando contemplamos as coisas deste mundo, agindo pela ilusão, imaginando que aquilo para nós seria vitorioso, seria de maneira, para nós, algo que fosse alegria, felicidade, estando nós ausentes da palavra de Deus. Agora, reparem nesses 2 versículos aqui. Vamos lá em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo de número 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora,
no próximo capítulo de Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus conhecia o prazer, a alegria pura da comunhão com seu Pai. O amor de aliança entre eles era mais doce que qualquer coisa que Satanás ou o mundo pudesse oferecer. E nós podemos desfrutar desta comunhão com o Pai quando nós estamos submetidos aos pés de Cristo. Quando nós estamos conectados, lembra da palavrinha-chave hoje pela manhã? Conectados com Cristo. Quando nós estamos aliançados com Cristo, nós desfrutamos da comunhão com o Pai. Nós não precisamos de nada do que o mundo ofereça, porque aquilo ali é uma alegria passageira, uma alegria mundana, que não tem por caráter, não tem por finalidade a glória de Cristo. Então, na verdade, meus irmãos, aqui é um apelo para que nós venhamos apenas nos submetermos a Cristo e não ao mundo. Segundo ponto, a fé que leva à obediência na palavra de Deus. Versículos 4 ao 7. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Débora recebe a palavra de Deus e transmite a Baraque. A obediência à palavra de Deus é fundamental para a vitória espiritual. Ok? Novamente eu quero trazer uma situação aqui de Agostinho, ele refletindo sobre a fé. Porque o nosso título é Fé e Obediência. Então vamos discorrer sobre essas duas palavras. Agostinho foi o primeiro dos teólogos a definir a fé. Em seu tratado concernente à predestinação dos santos, ele disse: pensar vem antes de crer. Crer nada mais é do que pensar com assentimento, pois nada, a não ser o que pensa, será sentido. Pois nem todos os que pensam creem, mas todos os que creem pensam. Eles pensam crendo e creem pensando. O que Agostinho, filosofando, estava nos ensinando aqui? Que a fé ela é racional. Deus nos deu a capacidade cognitiva, por meio do teu Santo Espírito, de compreender as Sagradas Escrituras. Por isso que um ateu, quando ele vai ler a Escritura, ele sempre vai questionar porque ele nunca vai entender. E não é porque ele é burro. Alguns até são. Mas não é por causa disso. Mas é porque os seus olhos não foram abertos por Deus. Então, se nós temos condições de interpretar as Sagradas Escrituras, é porque Deus nos concedeu essa graça. Então, quando nós pensamos, os nossos pensamentos são pensamentos transformados. Por isso que nós pensamos e cremos. E por isso que cremos e pensamos. Porque nós somos novas criaturas. No Antigo Testamento, a definição última da obrigação moral ou religiosa não estava sujeita a decisões humanas particulares ou a negociações entre o humano e o divino,
mas residia totalmente nas mãos de Deus. A realização pessoal consistia na escolha feita entre fins egoístas e o encontro da liberdade do serviço prestado a Deus. O amor deveria ser a principal motivação para a obediência a Deus. E a fidelidade dos homens às relações de aliança pessoal ou corporativa era vista mais frequentemente em termos de servidão, um esforço para se entender os padrões absolutos encontrados no Decálogo por meio de uma lei sempre em desenvolvimento que respondia às necessidades culturais e temporais. Esse comentário é de Carl Henry, feito no Dicionário de Ética Cristã. Então, note que a obediência é consequência daqueles que têm fé. Só pode obedecer à Escritura aqueles que têm fé. Por isso que nós não dependemos do esforço humano. Por isso que não é pelas obras, não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Por causa do que Ele realizou por nós na cruz, é que nós, então, temos fé e, portanto, obedecemos a palavra de Deus. Então, quando nós desobedecemos a Deus, é como se nós estivéssemos dizendo a Deus que nós rejeitamos o presente gracioso que Ele nos concedeu, ou seja, a fé. Ok? O texto diz aqui que Débora era uma profetisa e juíza de Israel. Então, ela liderou com sabedoria e caráter, não pela força bruta. Se por um lado Otiniel foi à guerra e Eude maquinou o assassinato, por outro, Débora aconselhou e guiou o povo. Débora, meus irmãos, é a maior antecipação da monarquia e até de Cristo, o qual sustentou o governo em seus ombros, porque ele é chamado de maravilhoso conselheiro lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Então, a forma de liderar de Débora era com a mente, era com a capacidade que o Espírito Santo concedeu a ela. Ela tinha fé, ela pensava, e ela liderava o povo de Israel. Agora, vamos lá em Êxodo, capítulo 4, para que nós venhamos entender o papel do profeta. O que significa ser um profeta? Êxodo, capítulo 4, versículos 15 e 16. Tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aqui é Deus falando com Moisés e o que Arão seria para Moisés. Agora, vejam o capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então, o papel do profeta é ser um porta-voz de Deus. Logo, cai por terra aquela concepção que muitas pseudo-igrejas afirmam que o profeta ele tem por finalidade revelar o futuro. É claro que, em alguns contextos, os profetas falaram algo que era futuro para eles. Por exemplo, a vinda de Cristo. Eles profetizaram a respeito de Cristo. Mas o papel principal do profeta é ser um porta-voz de Deus. Então, aqui neste caso, quando o texto diz que ela era uma profetisa, Débora estava sendo, então, uma sucessora de Moisés para Israel.
Veja o que Bruce Waltke que vai dizer. Na função de profetisa, ela age como porta-voz de Deus, com uma profunda convicção de seu chamado divino. Ela assume o papel de líder de Israel. Na condição de líder reconhecida por Israel e profetiza, ela convoca Baraque para comandar Israel na batalha. O que o comandante cananeu Sísera é para o rei Jabim, Baraque é para o eu sou, representado por Débora. A posição de Débora como profetisa pressupõe que o eu sou a convocou para essa tarefa. Ela confirma tanto o seu dom profético quando prediz com precisão a morte de Sísera nas mãos de uma mulher, quanto o seu chamado divino ser libertadora quando por meio de Baraque lidera Israel na batalha. Débora combina seu dom com uma grande fé. Então, nós precisamos agora fazer uma interpretação correta da função aqui de Débora. Porque nós vamos tratar aqui no capítulo 4 e também no capítulo 5 a seu respeito. E esses capítulos, eles relatam o que aconteceu e não o que deveria ter acontecido. Então, algumas pessoas procuram dizer o seguinte, partindo do pressuposto de Débora. Então, em algumas igrejas atuais, quando elas observam Débora, elas fazem o seguinte raciocínio lógico. Bom, como não havia nenhum homem preparado em Israel, como era só homens frouxos, então Deus levantou uma mulher. Por isso eu posso ser pastora. É assim que eles afirmam. Eu já ouvi isso. Imagino que muitos de vocês já ouviram também. Mas, no Antigo Testamento, nós temos 3 ofícios que eram ofícios que as pessoas eram ungidas. Então, era profeta, rei e sacerdote. Ok? Quando nós vamos perceber as designações dos sacerdotes, lá em Números e em Levítico, nós não encontramos nenhuma sacerdotisa, por exemplo. Nós vemos também, em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 5, e também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo dizendo que a mulher deve aprender em silêncio. Que elas não devem exercer nenhum tipo de liderança sobre os homens. Agora, eu quero trazer aqui algumas citações dos pais da igreja sobre a questão de sacerdotisa. Então, vejam só comigo. Tertuliano disse o seguinte: a mulher não é concedida falar na Assembleia Sagrada, nem ensinar, nem ministrar o batismo, nem oferecer as oblações, nem usurpar qualquer ofício que pertença ao homem, e sequer tocar no sacerdócio. Tal ousadia rompe os limites postos por Deus e viola a modéstia que convém ao sexo feminino. Hipólito de Roma: a viúva é apenas instituída para o serviço, mas não ordenada, porque não lhe cabe o ofício sacerdotal algum. Não lhe é concedido ter acesso ao altar, nem exercer função de culto, pois o sacerdócio foi confiado unicamente aos varões consagrados. Epifânio de Salamina: jamais houve na igreja de Deus mulher sacerdotisa, pois isso não foi recebido por tradição, nem instituído por ordenança do Senhor, mas ocorreu somente entre as heresias, uma prática ilícita e impura, inventada pelo diabo. Ambrósio de Milão: a mulher não é lícito servir junto ao altar, nem tomar parte do sacerdócio. Se por atrevimento ousar fazê-lo, profana as coisas santas e comete sacrilégio. Então, vejam que isso não é uma doutrina nova. Isso nós encontramos nos pais da igreja, por toda a história da igreja, que as mulheres não devem exercer papel de liderança na igreja. O que não significa que as mulheres elas são inúteis, pelo contrário. Todos nós, homens e mulheres, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
As mulheres podem ser conselheiras, elas podem evangelizar, elas podem ensinar crianças, pré-adolescentes. Elas devem ensinar os seus filhos. Mulheres são extremamente piedosas, desde que estejam submetidas ao senhorio de Cristo Jesus. Sobretudo, nós também devemos levar em consideração que a mulher não foi proibida, por exemplo, exercer um cargo de liderança, uma empresa, na nação, algo civil. O que nós estamos destacando aqui é que a mulher não deve exercer nenhum cargo de liderança eclesiástico. Ok? Então, Jesus tinha prazer na comunhão com seu Pai. Desfrutava-se e era cativado por esta comunhão. Ele conhecia a doçura resultante da obediência e da adoração centrada em Deus. Ele teve uma vida de obediência, porque sabia que era querido e amado pelo Pai, a quem ele amava agradar. Por quê? Porque o amor deveria ser a principal motivação para a obediência a Deus. Queridos, uma vez que Jesus detém esta comunhão com o Pai, todos aqueles que estão conectados a Cristo também desfrutam dessa comunhão. Por isso que para nós, a obediência à palavra de Deus não é um sacrifício, não é um peso, não é um fardo, mas fazemos isso por amor, porque fomos alcançados por essa graça bondosa de Cristo. Tudo que Cristo comprou para nós na cruz, hoje nós fazemos parte. Então, se Cristo detém de comunhão com o Pai, a igreja de Cristo também detém desta comunhão. E devemos nos alegrar quanto a isso, porque aqueles que estão fora do corpo de Cristo, eles estão em inimizade com Deus. Fazer a vontade de Deus era um prazer para Cristo. Ele foi recompensado por isso. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria. Hebreus 1:9. O Senhor Jesus teve grande alegria, felicidade de alma, porque amava a justiça e odiava o pecado. Ele experimentou o prazer supremo de ver o semblante doce de Deus sorrir para ele. Aquele que me enviou está comigo, pois faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Queridos, se pertencemos a Cristo, nós devemos obedecer a Deus por meio da tua palavra. Alguém que é desobediente à palavra de Deus é alguém que não nasceu de novo. É alguém que não conhece a Cristo. É alguém que é inimigo de Cristo. Nossa vida não é marcada por aquilo que eu acho ou por aquilo que eu acredito. Nossa vida é marcada por aquilo que Deus estabeleceu para nós. E nós, como seus discípulos, nos submetemos àquilo que Deus determinou para nós. Ter prazer em fazer a vontade de Deus significa abandonar a ilusão de que é possível encontrar alegria fora da comunhão obediente com Ele. Todas as vezes em que nós estamos procurando alegria fora de Cristo, isso é um ato de desobediência a Deus, mostrando, portanto, que nós estamos rejeitando a fé que Ele nos concedeu, agindo como ímpios, agindo como pessoas que não conhecem a Ele. Débora sabia que a alegria estava na confiança em Deus e não nos ídolos. Por isso ela traz na memória de Baraque a palavra de Deus, que é o que nos dá esperança. A fé que nos leva à obediência na palavra de Deus deve ser praticada constantemente em nossas vidas, quando nós estamos deleitando na palavra de Deus. Não há nada mais precioso que o deleite nas Escrituras Sagradas. É as Escrituras Sagradas que nos auxilia no combate terrível
contra os pecados deste mundo. Somente quando nós estamos firmados, alicerçados nas Escrituras, é que nós estamos fortes. Porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. A fé que leva à obediência produz autoridade espiritual. Versículos 8 ao 10. Diz o seguinte: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque concorda em liderar o exército israelita com Débora. E a autoridade espiritual é exercida por aqueles que temem a Deus e a sua palavra. Então, observem este comentário. Baraque era da tribo de Naftali. É vacilante, indeciso, temeroso e não confia na palavra profética. O contraste entre Débora e Baraque dá a entender que Deus suscitou uma mulher para liderar Israel, porque os homens israelitas eram covardes e não aceitaram assumir a liderança. Embora seja um guerreiro talentoso, Baraque é maculado por sua falta de fé e carrega a vergonha disso. A honra de matar em combate o comandante inimigo será de uma mulher. Na ausência de homens intrépidos, eu sou usa heroínas. A grande pergunta é: onde está isso no texto? Será que Baraque era esse covardão mesmo? Será que ele não tinha fé? Será que não havia guerreiros em Israel? Na verdade, eu procuro uma visão mais otimista quanto a esta passagem. Porque o versículo 9 ele pode ser traduzido da seguinte forma: na expedição que você vai realizar, a honra não será sua. Portanto, Débora não está repreendendo Baraque, mas simplesmente dizendo que, embora tenha de subir um monte e enfrentar as garras de 900 carros de ferro, ele não será honrado. Essa é uma afirmação profética, não um veredito sobre a fé de Baraque. O pedido para que Débora vá com ele não é desobediência. Na verdade, é o reconhecimento de Débora como uma mulher virtuosa que fala as palavras de Deus. A fé é ouvir a Deus em cada estágio e circunstância das nossas vidas. Em cada momento da sua vida, você deve agir com fé. Então não é no momento de angústia, de sofrimento, de dor, que nós buscamos a Deus com fé. Mas quando as coisas estão dando tudo certo para nós, nós também temos que buscar a Deus com fé. Deus, ele não é nosso Deus em partes de nossas vidas. Deus é Deus de nossas vidas por completo. Ter fé é mostrar coragem diante das situações mais sombrias do ponto de vista humano. Por exemplo, aqui neste caso, eles iriam enfrentar 900 carros de ferro. Mas, na autoridade da palavra de Deus, Baraque decide: olha, se você for comigo, então eu vou. Você é profetisa, você é o porta-voz de Deus. Onde você estiver, eu estarei também. É assim que devem ser as nossas vidas. Onde a palavra de Deus está, nós estamos também. Em qualquer circunstância, pode ser os momentos mais difíceis de nossas vidas, mas se a palavra de Deus está conosco, nada vai nos impedir de progredir em nossas vidas. Porque Deus está no controle. Ter fé é ser humilde e não buscar honra. Baraque obedece a Deus e conduz seus homens ao monte Tabor, sendo que a vitória será atribuída a outra pessoa e que ele não será líder dos israelitas. Baraque, ao ir para uma guerra, que o autor tenta nos mostrar,
que era quase impossível para eles, ele não procura a honra. Ele não está nem aí se quem vai levar os créditos vai ser Débora. Ele simplesmente vai, porque ele se submete à palavra de Deus. Agora, por que eu chego a essas conclusões de que Baraque ele tinha uma verdadeira fé? Vamos lá em Hebreus 11, 32. Hebreus 11, 32 diz o seguinte: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele aparece na galeria dos heróis da fé. Olha os homens que estão do lado aqui de Baraque. Como que eu posso dizer que esse homem era covarde? Se o Novo Testamento testifica a respeito da fé dele. Então, na verdade, queridos, Baraque era um homem que tinha tamanha fé. Por isso que ele não estava preocupado em saber quem levaria a honra. Porque no final das contas, nós sabemos que quem iria entregar o exército de Cícera nas mãos de Israel era o próprio Senhor, como aconteceu de fato. Então, queridos, a autoridade espiritual não é concedida ausente da fé. Baraque exerceu autoridade sobre seu exército porque se submeteu à palavra de Deus, demonstrando uma genuína fé. Quando nós estamos submissos à autoridade da palavra, é que nós temos autoridade. Porque essa autoridade não pertence a nós. Portanto, todo falso profeta que afirma ter autoridade sobre demônios é mentiroso. Por isso que ele é falso. Agora, quando nós estamos submetidos à autoridade da palavra, então nós temos autoridade. Porque essa autoridade não é nossa, é de Cristo, que nos concedeu a fé. Final. Nosso último ponto. A fé que leva à obediência produz triunfo. Versículos 11 ao 16. Ora, Éber, queneu, se tinha apertado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Pausa. Note que do nada aparece esse Éber aqui, que não tem relação nem assim, diretamente com o que está acontecendo aqui. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. 1000 homens, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar nem sequer um. A obediência à palavra de Deus leva ao triunfo sobre os seus inimigos. O triunfo é a manifestação da vitória de Deus em nossas vidas. Então aqui nós temos alguns pontos. Primeiro, quando aqui quando fala de Éber, queneu, os irmãos vão lembrar que, na verdade, o sogro de Moisés era Jetro e de Midian, certo? Então, neste caso aqui, esse povo aqui, os queneus, tinha se tornado praticamente um único povo com os midianitas. E por isso que o autor acaba não mais falando a respeito dos midianitas, mas dos queneus. Talvez eles ficaram até mais
mais populosos do que os midianitas. Mas nós podemos resumir aqui o seguinte: Cícera mobiliza o seu exército. Débora ordena a peleja. E no final nós temos uma vitória retumbante. O que nós observamos aqui é que a batalha foi do Senhor do início ao fim. Deus que levantou Débora, Deus que levantou Baraque. Note que Débora, ela é a porta-voz de Deus. E Deus que havia dito que iria entregar este exército nas mãos de Israel. Então, por mais que Débora está carregando aqui certa honra, mas no final das contas, o único digno de toda a honra, de toda a glória é o próprio Deus. O resultado foi a destruição total das forças de Cícera. Era exatamente o que Deus havia feito com os soldados que conduziram os carros egípcios no Mar Vermelho. Os irmãos vão lembrar que quando Israel, sob a liderança de Moisés, sai do Egito, o faraó, junto com seus carros, vão atrás dos israelitas e são engolidos pelo Mar Vermelho. Então, o que está ocorrendo aqui, novamente, é um triunfo de Deus. Deus derrotando os seus inimigos diante de um povo que estava oprimido por causa da ausência de fé, ausência de uma obediência. Os 10.000 israelitas levemente armados, mas capazes de rápida movimentação, despejaram-se no vale para travar combate com uma força de carruagens bélicas, impossibilitadas de movimentar-se no lamaçal. Baraque perseguiu os carros e o exército cananeus, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Ou seja, aqui foi uma vitória esmagadora. Não teve um para contar a história. Vamos às aplicações finais. Queridos, por que o povo de Israel torna a fazer o que é mal perante ao Senhor? Nós já sabemos, porque eles não tinham fé e, portanto, eles eram desobedientes. Mas, vamos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que nós estamos tratando aqui? O pecado original. Porque é assim, exatamente, que nós fazemos nossas escolhas. Os israelitas, em desobediência a Deus, não são diferentes de nós. Porque aquilo que nós julgamos que seja bom, agradável e desejável, nós fazemos. Independente se isso será uma transgressão à lei de Deus ou não. Por isso que, quando você está diante de um altar que você levantou no seu coração, você julgou que isto era bom, agradável e desejável. E quando você tem essa convicção, o pecado, ele não causa temor algum no seu coração. Você nem ao menos tem o discernimento de entender que você está ofendendo a Deus. Você comete o pecado simplesmente porque ele é bom, agradável e desejável a você. Nós
flertamos com o pecado constantemente. E todas as vezes em que nós consumimos o pecado, automaticamente estamos dizendo que Deus ele não é bom, que ele não é agradável e que ele não é desejável. O pecado é maior do que Deus. Nós agimos como se fôssemos ateus funcionais, porque dizemos que cremos em Deus, mas as nossas ações e práticas são contrárias à realidade, porque nós, na verdade, nos submetemos ao ídolo chamado pecado. E embora temos todos a mesma natureza pecaminosa e propensa a criar falsos deuses, nós os criamos por motivos bem diferentes. Um luta com a pornografia, o outro luta contra o adultério, o outro luta contra a homossexualidade, o outro luta contra a ira, o outro luta contra a soberba, contra o orgulho, contra a depressão, contra a tristeza profunda. Quando nós nos submetemos a uma tristeza tão profunda e passamos a nos medicar, tornando isso um vício em nossas vidas, é como se nós também disséssemos que Deus ele não consegue saciar a nossa, nós não conseguimos saciar a alegria de estar nos pés da cruz. É como se Deus não fosse capaz de trazer alegria para nós. Então, aquilo que nós contemplamos como bom, agradável e desejável, nós fabricamos imagens com base em nossos conceitos de felicidade ou de bem supremo. Então, estar no culto é a mesma coisa que não estar em lugar nenhum, porque isso aqui não é desejável a você. Isso não é agradável a você. Estar aqui não é bom para você. Quando toca no seu ídolo, quando nós tocamos no seu pecado, isso te irrita. Quando as pessoas negligenciam o dia do Senhor, tratando o culto como se fosse qualquer coisa, nós estamos dizendo o seguinte: o culto não é bom, não é agradável e não é desejável. Portanto, Deus não é bom, não é agradável e não é desejável. Este é o pecado original. Nós erigimos falsos deuses porque acreditamos que eles são capazes de nos proporcionar felicidade, o nosso bem supremo, contanto que nos faça feliz, ou melhor, felizes. Não importa o que eu irei fazer, contanto que isso seja bom, agradável e desejável aos meus olhos. Então, quando você está disposto a cometer um pecado para saciar o seu ego, o seu orgulho, a sua vontade, você está dizendo que aquilo é maior do que Deus. Qual é o antídoto para isso? É necessário que nós clamamos a Deus por arrependimento e o dom gracioso da fé, para que possamos nos submeter à sua palavra, demonstrando assim obediência àquele que nos salvou na cruz do Calvário. Por que que você não consegue se arrepender? Porque você não tem fé, querido. Seus olhos não foram abertos. Não adianta você ter uma convicção da existência de Deus apenas de modo cognitivo. Se isso não for algo experiencial na sua vida, se não descer no seu coração, se não mudar o seu caráter, se não transformar você, você é a mesma coisa que um ateu. Clame por arrependimento. Chore pelo arrependimento. Clame a Deus pela fé genuína.
A fé que levou Baraque ao triunfo, é por essa fé que você tem que clamar a Deus: Senhor, eu não consigo enxergar a tua glória, mas por favor, me conceda a tua fé, esse dom precioso. Eu quero crer, eu não consigo. Eu preciso do Senhor, eu não consigo vencer o pecado, eu sou escravizado pelo pecado, mas se o Senhor me conceder a fé, certamente eu vou triunfar. Certamente vamos triunfar. Somente a fé genuína irá nos conduzir à obediência total. E mesmo nos momentos em que nós fraquejarmos e pecarmos contra Deus, o presente que Deus nos concedeu é maior do que o nosso pecado. Ele nos concedeu a fé. Então, quando nós pecarmos, nós vamos orar a Deus: Senhor, me perdoa. E Ele vai olhar para você e vai dizer o seguinte: fique de pé, querido. Eu estou contigo. Eu sou o seu Deus. Você jamais será desamparado se você tiver uma fé genuína. Portanto, arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Porque Ele, como diz o Mateus, meu versículo favorito, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E é Ele que nos capacita a obedecer a palavra de Deus constantemente. Amém? E amém.